Paulo? E quando fala assim, para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Luana. E para quem conhece? Tá errado, né? Pra quem me conhece, que eu não... E esse Não, é Padre Paulo. Padre Paulo. Patolinho, Patolinho. Deixa eu falar aqui. Isso, cara. Sim. Ai, que legal, o dele ficou legal. Isso é chique, não. O Brasil é assim, só. Como é que você fez aí? Ah, que Não, legal. dá pra fazer assim, dá pra fazer assim, ó. Olha que da hora, ficou bom assim, padre, seu hashtag. Assim, com o dedinho aberto assim. Aqui na sacerdotal feminina. Sacerdotal feminina, nossa Acontece, Vai não. Estamos aqui com o Padre Paulinho, nosso vigário aqui na atividade da Sé. Pai, para parabenizar. Isso, Eu sou seminário. Vai, agora é sério, agora não tem brincadeira. Tá rodando aí? Então vai agora, vamos Essa brincadeira. cortina. E aí, galera, beleza? Eu me chamo Ana. Eu sou o Padre Paulo. E esse é o hashtag Vocação Caminho para o Céu. Gente, nós estamos aqui com o nosso vigário, Padre Paulinho, para responder algumas perguntas da série sobre vocação nesse mês de agosto. Padre, seja bem-vindo. Obrigado. Só? Seja bem-vindo. Padre, então nós iremos fazer algumas perguntas para o Senhor. Nós gostaríamos de ver o seu testemunho em relação a essas perguntas. Padre Paulinho, como o Senhor descobriu a sua vocação? Bem, eu sou de Caçapava e a paróquia é Menino Jesus. E na minha paróquia, hoje ela é da diocese, mas na época ela era dos padres franciscanos, freis, né, franciscanos conventuais. Então eu nasci no meio dos franciscanos, né, e peguei um amor por São Francisco. E quando eu tinha aí mais ou menos 14, 15 anos, eu li o primeiro livro sobre São Francisco, Cantor da Paz e da Alegria, do Deodato Ferreira Leite. Até hoje esse livro ainda ele é editado. E também um filme que me ajudou muito a discernir minha vocação além desse livro, foi de fato assistir também o filme de São Francisco, que a gente gostava, a nossa paróquia era franciscana, que todo mundo conhece, sempre passa, Irmão Sol, Irmão Lua. Então, a partir dos frades franciscanos, crescendo com eles, eu já percebi aí um chamado. Porém, olha que interessante, quando eu via propaganda vocacional franciscana, como tem hoje também, né? Então vem ser um padre franciscano, ou vem ser um padre, né, redentorista. Então, quando eu via vem ser um padre franciscano, eu pensava que franciscano, olha, era tipo de uma língua, não tem italiano, então franciscano. E eu pensava assim comigo, eu nunca vou conseguir saber falar franciscano. Meu Deus, meu Pai, por favor, faz nós falar inglês, por favor. Amém. E por causa disso, eu também não conversava com ninguém, né? E aí o tempo foi passando até que uma freira, que tem, né, um convento de religiosos na minha paróquia, perguntou para mim se eu não queria ser padre. Então daí eu disse que queria e a partir daí então comecei a fazer os encontros vocacionais. Mas a minha vocação se despertou sobretudo vendo os padres franciscanos, através desse livro que depois eu me interessei a ler, e através do filme que eu gosto até hoje de assistir, Irmão Sol, Irmão Lua. Muito bem, agora a segunda pergunta. Padre, já sei para que eu fui escolhido, mas não sei por onde começar. E agora? Muito bem. Olha, saber para quem foi escolhido já é um bom caminho. Agora, essa pergunta, eu já sei para que eu fui escolhido. Você precisa ver se de fato você sabe, né? Então, imagino que você sabe. Por quê? Porque, olha, toda vocação, ou todos nós somos chamados a, sobretudo, para a vida de santidade. E quem chama é Deus. Então, vocação, chamado, ela é uma relação. Então, se eu já sei, né? Falando da pergunta, eu já sei para que eu fui chamado. Se eu já sei que eu sou chamado para a santidade, para o céu,
Então agora o que eu faço? Primeira coisa, intimidade, relacionalidade com aquele que chama. Deus é o autor da chama, né? O consumidor de nossa vocação, da nossa vida, é Deus. Então, sobretudo, a vida de oração. Depois também, a vida de fé, né? Claro, se alguém reza, supõe que alguém tem fé. Mas esse exercício de fato da fé, que dá uma outra virtude, né, além da fé, que dá a virtude da fortaleza para tomar decisão, porque toda vocação, todo chamado vai exigir decisão, vai exigir renúncia, sacrifício, entrega, anulação de si mesmo. Então, se eu já sei que eu sou chamado para a santidade, para o céu, então agora, através da via da oração, movido, alimentado pela fé, como por exemplo Abraão, né, capítulo 12 de Gênesis, pela fé Abraão largou tudo e foi. E com a fé, a oração, a gente vai se fortalecendo, porque vamos precisar para responder a vocação. Fazendo isso, com certeza Deus vai dando sinais, viu? Então é só ficar tranquilo, né? É que geralmente o jovem, sobretudo, fica meio que apavorado. Como? Não é uma coisa mágica, né? Não vai vir um anjo como veio a Nossa Senhora para falar para você, mas atento aos sinais. A oração, a fé, a fortaleza vai dar a você a graça de perceber os sinais. Você vai sentir os sinais. Então, você estando aberto para isso, com certeza saberá responder bem a vocação. Ah, eu até gostaria de ser freira, mas eu acho que freira é muito presa. O senhor teria um conselho para dar para essa jovem que sente esse desejo, mas não quer ser presa? Olha, você também me fez lembrar de uma jovem que quando eu ainda estudava, ela disse assim: eu tenho medo da minha vocação ser freira, ser religiosa. Eu disse assim para ela assim: olha, a vocação da gente será o caminho mais feliz para a gente viver. A sua vocação será o caminho mais feliz para você. Então não tenha medo. Porque você vai ter medo de ter um caminho mais feliz para você? Não tem sentido, né? Por quê, gente? Porque nós nos realizamos na nossa vocação. E em relação a essa questão de liberdade ou de estar presa, nenhuma vocação é uma prisão. Toda vocação ela é uma realização. Agora, depende do conceito, se ele está preso, o que você quer. Porque, olha, é bom a gente saber o seguinte, que toda vocação, seja ela para a vida religiosa, seja ela para a vida consagrada, né, os religiosos, seja a vida sacerdotal, seja para a vida matrimonial, todas elas têm que conter os mesmos componentes. Contém os mesmos componentes. Aquilo que eu já disse: renúncia, sacrifício, entrega, doação. Porque é uma resposta. E é uma resposta a Deus. Não vai faltar essa questão da renúncia, do sacrifício. Toda vocação. Mas também você tem que entender que toda resposta à vocação, ela é de fato uma doação. Então, toda vocação, se eu não quero me doar, eu não vou responder a minha vocação. Se um pai e uma mãe não quer se doar aos filhos, né, a vida matrimonial, não vai responder a sua vocação. Então, não existe vocação que é prisão. Existe o pecado que é prisão. Porque se a vocação é a minha realização, se a vocação é a minha felicidade, se a vocação é a minha resposta para Deus, a minha caminhada para o céu, então que prisão que tem isso? Não tem prisão. Então, não precisa ter medo disso, porque será a vida mais livre que você terá. Responder a sua vocação. Tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara, tu é um mito. É um mito! Muito bem, padre. A terceira pergunta, ou quarta, né, como vocês quiserem. Padre, tenho medo de me casar e passar pelas mesmas frustrações que meus pais. Mas e se minha vocação for o matrimônio? O que devo fazer para não fugir do meu chamado? Olha, cada chamado, embora possa ser para a mesma coisa, tipo padre, cada chamado é individual. Em que sentido? O sentido disso não é porque uma família não conseguiu corresponder à vocação, se deu mal, ou não foram fiéis ao chamado, ou destruíram o relacionamento matrimonial,
A minha vocação não tem que ser igual. Se todos somos chamados à santidade, eu percorrendo os meios certos, Deus não vai faltar com a sua graça. Então não precisa, viu? Olha, quem responde de fato à sua vocação, ainda que seja chamado para o martírio, ele irá com coragem, ele irá com disposição. Então, não vai querer você olhar a sua vocação olhando para as vocações frustradas, né? Claro, você vai ficar olhando para quem não deu certo, para quem não conseguiu, para quem fugiu, para quem mentiu, para quem enganou, para quem traiu, para quem quer contar a história da igreja por aquilo que aconteceu de errado e de ruim com pessoas da igreja. Não dá. Imagina você sendo um arquiteto, você vai querer ser um arquiteto pensando no prédio que caiu? Ou você vai ser arquiteto pensando nos belos prédios que enfeitam a cidade, que embelezam? Então, pense na sua vocação, pensando também em tantos matrimônios, no caso aí da vocação matrimonial, de casais santos. Casais que deram a vida, casais que foram exemplo, casais que se dedicaram, casais que souberam corresponder à vocação. Então pensa nisso, não vai pensar porque houve alguém que errou, então eu estou também condenado. Não. A possibilidade existe, mas também se você procurar os meios errados. Então, pensa nos meios certos. Você pensar nos meios certos, pronto, não tem problema, não tem perigo. Com certeza, você será muito feliz com a sua vocação. É pecado rir de quem canta desafinado na igreja? Os outros que mandou, né, Lana? Padre Paulinho, é pecado pensar em matar o marido? Olha, a pessoa para dizer isso, de fato, ela deve ter um sério motivo. Agora, pensamento assim, nenhum de nós, seres humanos, deveríamos ter. Por quê? Porque nós fomos feitos para amar. Assumir a cruz nossa, né? Não que a cruz seja aí o sofrimento, talvez a humilhação, que a gente sabe que acontece. Tenta superar, né? Sobretudo na fé, na oração, essa situação que talvez você tenha passado. Por quê? Porque o seu marido, ele também é amado por Deus. Deus quer a salvação dele. Jesus também morreu na cruz por ele. Ele faz parte do plano de Deus. Jesus deu a vida por ele. E Jesus quer que ele vá para o céu. Jesus quer que ele viva, que ele tenha vida eterna, que ele se converta. Então esse tem que ser o nosso pensamento também. Padre, é errado eu fingir que não estou em casa quando alguém me chama no portão? Agora tem que chamar outra. Mas Você está mentindo, né? Você está mentindo. É um tipo de mentira, né? Eu fingir que estou em casa, que não estou em casa quando alguém me chama. Ai, eu não sei o nome da mulher. Padre Paulinho, Adão tinha um umbigo? Olha, para a teologia, né, para a ciência bíblica, talvez isso não seja importante, não é relevante, né? Não tem umbigo. Gente, então é isso. Foi uma alegria poder partilhar esse momento com o Padre Paulinho. Obrigada, Padre. Deus abençoe o senhor. Sinta-se sempre bem-vindo no meio de nós, aqui no Grupo de Oração Colo de Maria. E, Padre, a gente gostaria de ser uma bênção, né, a pessoa que está assistindo. Então, peçamos a bênção de Deus por intercessão de Maria Santíssima, aquela que foi uma vocacionada por excelência e respondeu à sua vocação com a vida, com a doação, com o sacrifício, por amor a cada um de nós que somos vossos filhos. Então que desça, meu irmão, minha irmã, sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.